E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e dando continuidade naquela série que é para tirar dúvidas recorrentes, dúvidas que muitas pessoas têm, só que não dá para responder todo mundo individualmente. Então, um vídeo vai ser muito mais fácil porque o vídeo vai estar sempre aqui no canal e muitas pessoas vão poder ver ao mesmo tempo. Então é isso aí, galera. Anotei aqui as principais dúvidas relacionadas a motores de cubo, né? De preferência, motores de cubo pequenos, tá? De engrenagens. Então, como eu tenho esses três motores aqui, eu vou usar eles como exemplo, tá? Eles têm diferenças que são interessantes a se mencionar, tá? Esses três motores aqui parece que são iguais, porém tem diferenças que são muito importantes a mencionar, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com a dúvida mais comum que eu recebo sobre esses motores pequenos, tá? Só para recapitular uma coisa, esses motores são pequenos porque eles têm uma rotação alta e dentro tem uma redução planetária para que diminua a rotação e você consiga mais torque. Esse tipo de motor é feito para que ele seja pequeno, discreto e leve, tá? Porque para você fazer um motor direct drive sem redução, com a mesma potência, ele fica bem grande. Então já é outro tipo de motor, é outro propósito. Esse aqui é feito para ser discreto, compacto e leve, tá? Então ele tem essa redução, é importante saber sobre isso. E a principal dúvida é se pode colocar 48 volts nesses motores, tá? Geralmente eles são de 36. Esse motor é feito para 36, mas ele funciona com 48 volts. Sim, só que eu não posso dizer para você que ele funciona sem problemas, porque eu nunca testei um motor desse com 48 volts por um longo período, utilizando, pegando subida. Eu sei que ele funciona, ele roda normal, ele não esquenta, ele não vai pifar, queimado, nada, porque o que faz esse tipo de motor estragar não é a tensão extra que você coloca, e sim a potência, a corrente, no caso, a mais que você coloca nesse tipo de motor, tá? Inclusive já vou falar um pouquinho sobre essa questão da potência. Então, pode colocar 48 volts? Pode sim, porém você tem que estar ciente dos riscos, porque não pegue uma bike sua que você comprou nova, que está na garantia com nota fiscal, e faça esse tipo de modificação sem ter o conhecimento do que você está fazendo. Então, se você for fazer esse tipo de teste, aí você já está entrando aí no mundo das experiências, né? Do mundo das modificações. Então, é necessário ter um certo conhecimento e saber dos riscos, e só faça isso se você tiver certeza do que está fazendo, você está a fim de experimentar coisas. Então, ele funciona bem. E qual que é a vantagem de você colocar 48 volts? Você consegue um pouquinho mais de torque, fica mais potente, e você consegue aumentar a rotação do motor tendo mais velocidade final. Coloque só se você tiver a fim de fazer uma modificação ciente dos riscos, tá? Eu não recomendo usar com 36 mesmo, porque fica legal. É um motor que é feito para ser para não ter uma potência tão alta, para você utilizar como pedal assistido. Então 36 volts tá de bom tamanho, você vai conseguir 25 a 30 km por hora com 36 volts. Com 48 você vai chegar próximo aí de 35 ou até talvez 40 km por hora. Bom pessoal, agora a segunda dúvida mais comum sobre esses motores, que é relacionado à potência deles. Esse aqui, por exemplo, está marcando 250 watts. É bem comum você ver de 250 e 350 watts. Se você pegar um motor desse de 250 watts e colocar um módulo de 350, ele vai funcionar praticamente com a mesma potência, você não vai sentir diferença. Então assim, esses motores de 250 e 350 são praticamente a mesma coisa. O que vai mandar é o módulo que você utiliza. Então, geralmente os módulos de 250 watts, eles têm 14 amperes de pico. Os de 350 watts, você vai ver até 18 amperes. Então de 14 para 18, em relação à corrente não é uma diferença tão grande, só que você sente uma diferença boa no torque. Então assim, se você pegar um motor desse de 250 watts e colocar um módulo de 350, você vai conseguir usar ele sem problemas, tá? A vantagem de você ter um motor de 250 com um módulo ali de 14 amperes, inclusive tem até módulos que você vê de 12, 13 amperes, é a questão da economia de bateria. Você mora no plano, não precisa de uma potência tão grande, você não tem tantas subidas para enfrentar, vale a pena você colocar um módulo mais econômico para você economizar a bateria. Então, essa é uma das vantagens aí do motor de 250 watts, tá? Então,
A questão da potência, pode aumentar? Pode, mas entra de novo naquela questão das modificações. Só faça se você estiver ciente, aí você tiver o conhecimento para fazer esse tipo de modificação, tá? Para você não ter problemas aí com o seu veículo e com o seu motor. Agora, colocar mais do que isso, tipo 500 watts, por exemplo, colocar 20, 22 amperes, aí você já está forçando demais esse tipo de motor. Bom, a terceira dúvida, bem comum, é em questão a montar esses motores aí na roda da bike. No caso, pode montar no aro 20, 24, 26 e 29. Eu não lembro a dimensão dos raios aí de cabeça, porém esse motorzinho aqui, ele é tão compacto e leve que se você levar numa bicicletaria boa da sua cidade e pedir para montar, ele vai medir e ele vai achar um raio que dá certo, entendeu? Nesse tipo de motor, porque o comprimento dele bate com os raios que já tem à venda aí para bike comum. E se der alguma diferença, dá para poder contornar isso na montagem. Tem vários jeitos de você montar a reação da bike, tá? Então você pode cruzar uma, duas vezes, entendeu? Eu não manjo tanto assim da montagem de roda, nunca montei, mas eu sei que dá para você adaptar vários tamanhos de raios. Então, para montar é tranquilo. Leva numa bicicletaria boa que o cara esteja disposto a fazer esse serviço, que ele vai conseguir montar para você esse motor em qualquer roda, em qualquer tamanho. E a quarta dúvida mais recorrente é a questão aqui da fiação desses motores. Tem motores desse aqui que são mais antigos, que tem apenas 3 cabos, que são os 3 cabos das 3 fases, ou seja, um motor que funciona sem sensor Hall. Tá? Então, para você usar sem sensor Hall, você precisa de um módulo que seja compatível com essa função. Quando você entra no AliExpress, você consegue ver essa informação na descrição. Então, tem módulos que precisam do sensor Hall para funcionar e tem módulos que não precisam. Então, esse tipo de módulo você vai conseguir usar naqueles motores que só tem 3 fios. E a diferença é que ele funciona com um pouco mais de ruído, ele não tem tanta precisão em baixa rotação, então a desvantagem de não ter sensor Hall é essa. Agora, motores com sensor Hall, você tem mais precisão em baixa rotação, você consegue subir devagar uma ladeira sem o motor ficar engasgando tanto, então funciona bem mais suave. E geralmente os motores vêm com esse plug aqui, que tem 9 fios, ou seja, 3 são das fases e os outros 6 são do sensor Hall. Na verdade, são 5 fios do sensor Hall. E a dúvida é essa: por que alguns motores têm 5 fios no sensor Hall e por que outros têm 6? Na verdade, o sensor Hall em todos os motores tem 5 fios. Esse sexto fio, geralmente, ele é branco, tá? Como esse conector aqui ele é de plugar, então ele não vai ter as cores, mas aqui dentro desse chicote eles são de cores diferentes. O cabo branco é um sensor de velocidade que fica dentro do motor. É um sensorzinho que ele consegue mandar para o módulo a informação da velocidade precisa. Ou seja, se você tem um módulo que tem o fiozinho branco, ele tem um display já que é compatível com esse módulo, ele vai mostrar para você uma velocidade precisa do motor, e isso é legal para você ter um odômetro para você controlar o quanto que você está fazendo aí de quilometragem com a bike. Então é para isso que é interessante. Tem motores que não tem esse sensor de velocidade, então você não vai conseguir uma medição precisa de odômetro nem de velocímetro. Então essa é a parte legal de você ter esse sexto fio, e como eu disse, só vai funcionar se o módulo também tiver esse sexto cabinho na entrada, tá? Eu vou pegar um motor aqui diferente para mostrar para vocês a questão do cabinho branco. Ó, tô com outro motorzinho aqui e é o seguinte, ó, ele já tem uma fiação diferente. Ele já tem aqui as três fases do motor e o sensor Hall nesse plug, tá? No caso, um cabo comprido que você vai ligar direto no módulo. Então aqui, como vocês podem ver, só tem 5 fios, tá vendo? Não tem o fiozinho branco. Inclusive fica até um espaço vazio aqui, ó, no conector, que tem 6 entradas. Então, aqui no caso seria o fio branco. Esse motor não tem sensor de velocidade, então ele não vai ter uma medição precisa de velocidade caso você queira ligar esse motor em um controlador com display. Então, essa é a desvantagem desse tipo de motor. Bom, pessoal, a quinta dúvida é em questão desse chicote aqui também. Como vocês podem ver, ele é bem curtinho, ou seja, ele não vai chegar direto no módulo. Tem um motivo para ele vir assim curto, que é a questão da manutenção da bike. Quando você vai tirar a roda, você pode desplugar aqui e você pode tirar a roda e fazer manutenção tranquilamente. Então, aqui precisa de um cabo prolongador. Esse cabo, é só você pesquisar cabo prolongador motor
de bicicleta elétrica no AliExpress ou no Mercado Livre que você vai encontrar. Ou seja, você conecta ele aqui, ele vai sair um cabo mais comprido que você liga lá no módulo. Então é vantajoso você ter um motor com esse plug, por isso. A parte ruim é que você vai ter que comprar esse cabo à parte, provavelmente, para conseguir utilizar esse tipo de sistema. Bom, e a sexta dúvida que mais me perguntam é a questão de motor dianteiro e traseiro, né? O motor dianteiro, como vocês sabem, não é igual ao motor traseiro na estrutura. O motor dianteiro e traseiro são diferentes. Então o motor traseiro ele é mais largo aqui o entre-eixo, ele tem 135 mm, o dianteiro tem 110, então não dá certo, não tem como você utilizar. Na verdade, assim, não tem como utilizar no garfo comum. Tem uma maneira de você utilizar o motor traseiro na dianteira, que é o seguinte: você pegar um garfo de fat bike. Então, assim, não acho que vale a pena fazer isso, tá? A não ser que por algum motivo muito específico você precise utilizar esse motor na roda dianteira. Então, o garfo de fat bike ele tem exatamente 135 mm na frente. Você consegue encaixar aqui o motor traseiro na roda dianteira. Vai ficar um garfo bem feio, vai ficar bem largo. Então, assim, é uma solução. A outra solução seria você mandar fazer um garfo personalizado, que eu não acho que sai muito barato. Mas muitas pessoas perguntam isso, só que não acho tão viável, tá? São essas duas alternativas. Talvez você pegar um garfo de ferro aí rígido que não tenha suspensão e você abrir ele, talvez dê, mas não vai ficar um serviço muito legal, nem bonito e nem seguro. Então, motor dianteiro tem que ser dianteiro, traseiro tem que ser traseiro. Para adaptar, você vai gastar um pouquinho de dinheiro aí, e eu não acho que fica tão interessante assim. Bom pessoal, agora para finalizar o vídeo eu vou mostrar aqui para vocês a diferença desses três motores. Aparentemente são iguais, são motores traseiros, de cubo, de engrenagem, só que são diferentes na estrutura deles, tá? Aqui nós temos três exemplos. Vou começar com esse aqui primeiro e vou falar um pouquinho aqui da estrutura dele e comparar com os outros. Esse aqui, como vocês podem ver, ó, ele é reto aqui e aqui ele já é mais sobressalente. É o seguinte, aqui esse é um motor que funciona com o sistema de marchas, ou seja, aqui você consegue colocar uma catraca. Então ele tem aqui a rosca para você rosquear a catraca e tem esse espaçador aqui já no eixo, ou seja, o garfo da bike, a gancheira vai ser fixada aqui, você põe uma arruela, ela vai parar aqui e você vai ter espaço para colocar a sua catraca de 7 velocidades. Aqui do outro lado, ele não tem nada, ou seja, esse motor aqui não tem freio a disco, ele é feito para você usar o e-brake. Então você vai fixar direto aqui a roda no caso. Então esse aqui é um dos tipos de motor que a gente tem disponível. Motor que funciona com marchas, porém não tem freio a disco. Agora aqui nós temos um motor que é bem semelhante, tá vendo? Ele é reto aqui, sobressalente aqui. Tem a rosca para colocar a catraca, tem o espaçador para que caiba a catraca de 7 velocidades. Porém, ele já tem suporte para freio a disco. Então é interessante porque você pode colocar ou V-brake ou freio a disco sem problemas aqui nesse motor. E é bem semelhante, a diferença é que tem o freio a disco. Eu não sei porquê, acho que tinha que ser padronizado, todos tinham que vir com freio a disco. Seria muito mais fácil, né? Não acho que é tão difícil assim fazer uma furação nesses motores de fábrica, né? Para vir todos compatíveis com freio a disco. Bom, e aqui nós temos esse que é bem interessante. Ele não é reto em nenhum dos lados, ele é sobressalente nos dois. E ele tem rosca dos dois lados. Então é bem confuso até, não entendia por que tinha rosca dos dois lados. Mas é o seguinte, esse motor aqui, você consegue colocar uma catraca única aqui, de uma velocidade só. Não dá para colocar marchas, né? Na verdade até dá. Já vou explicar para vocês como. Ele é feito para você usar uma velocidade só. E aqui do outro lado ele tem a rosca também para você rosquear um adaptador de freio a disco. Ou seja, vende no Mercado Livre, no AliExpress, um adaptador que você rosqueia aqui e você consegue utilizar o freio a disco. Porém, ele não tem aquele espaçador aqui para que caiba a catraca de marchas perfeitamente. Ou seja, ele é feito mesmo para apenas uma. Só que dá para fazer uma adaptação para você utilizar tanto o freio a disco quanto a catraca de marchas, que é o seguinte:
O problema é que por conta dele ter a rosca dos dois lados, aqui já dá os 135 milímetros de eixo da roda traseira. Ficaria sem espaço para colocar uma catraca de marchas numa bike comum. Só que se você tiver uma bike elétrica, que algumas bikes elétricas um pouco mais antigas têm o quadro até de 160 milímetros de abertura, ou seja, nesse quadro esse motor cai bem. Você vai conseguir colocar o adaptador de freio a disco, vai conseguir colocar a catraca de marcha, só que você vai ter que fazer um espaçadorzinho aqui, pegar um espaçador mesmo assim, encaixar aqui, e você vai conseguir usar sem problemas as marchas nessa bike. Ou se você tem um quadro comum de ferro, dá para você abrir um pouquinho ele aí, 1 centímetro e pouquinho, para que caiba as marchas e o freio a disco, tá? Então esse tipo de motor aqui, ele é feito na verdade para bike elétrica mesmo, para quadro de bike elétrica. Ele não é feito pensado no quadro comum para você converter, mas tudo dá pra gente adaptar, né? Só dar igual eu falei, abrir um pouquinho o quadro ou você conseguir um quadro aí que tenha uma abertura que caiba esse motorzinho. Eu acho interessante, eu acho legal esse tipo de motor. E é isso, pessoal. Basicamente essas são as principais dúvidas que eu anotei relacionadas aos motores de cubo. Então é isso, vou ficando por aqui. Agradeço quem assistiu o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!